Gente, o ministro Alexandre de Moraes acabou de votar pela reabertura do inquérito contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele estava sendo investigado por esses crimes que agora virou moda: abolição ao Estado Democrático de Direito, organização criminosa, o de sempre. E o inquérito havia sido arquivado. Agora, o ministro decidiu de ofício para que o inquérito seja reaberto. Só que adivinhem os senhores, isso viola o Código de Processo Penal e eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, vejam o que decidiu o ministro. Também, presidente, voto no sentido, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, de extrairmos, uma vez, obviamente, se houver maioria na turma, uma vez configurada a condenação do réu Carlos César Rocha, para que extraíamos cópias da decisão e de todo o acervo probatório para remessa para PET 12100, salvo engano, para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrirmos a investigação e análise dos crimes de organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. É o voto, presidente. Eu agradeço. Mas, como eu disse, isso viola o que diz o Código de Processo Penal ainda vigente, especialmente no artigo 3º-A. Vejam só comigo aqui. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória. O que significa isso? Significa que o juiz é inerte e imparcial. O juiz é alheio aos interesses das partes. O juiz não se mete na acusação, o juiz não se mete na defesa. O juiz é imparcial. O juiz julga com base naquilo que as partes trazem a ele. O juiz não pode agir nem a favor da acusação, nem a favor da defesa. Isso é ter uma estrutura acusatória. Tem um órgão responsável por acusar, existe uma defesa e um órgão que julga. A função de juiz não se mistura nessas funções de acusar e de defender. Vedadas a iniciativa do juiz, ou seja, proibida a iniciativa do juiz na fase de investigação. O que é fase de investigação? Mandar instaurar inquérito. E vedada também, proibida, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Juiz não acusa. É difícil de entender? É difícil de interpretar isso daqui? Aí o ministro vai além. Ele diz que está mandando instaurar investigação contra o Valdemar com base no artigo 18. Só que o artigo 18 reserva a instauração de investigação exclusivamente ao delegado. Olhem aqui o que diz o artigo 18 do CPP. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito, é o caso, inquérito arquivou por falta de base para a denúncia, a autoridade policial é delegado de polícia, poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. É difícil de entender que a autoridade policial não é autoridade judicial? Gente, fazendo uma interpretação sistêmica desses dois dispositivos, qual a conclusão que nós temos? Que essa decisão de mandar instaurar investigação contra o presidente do PL, Valdemar, é ilegal. Essa decisão judicial de investigue aquela pessoa, instaure aquele inquérito, isso viola o Código de Processo Penal, viola essa estrutura acusatória. Gente, mais uma aberração jurídica. E eu tô falando de lei, eu tô falando de Código de Processo Penal. Não tem nada a ver com o meu ponto de vista nisso daqui. Fato é, a lei existe a ser cumprida. Não há exceção. Você desconsiderar a regra. Eu sempre digo isso. Você desconsiderar a lei criada pelo povo, isso é um estado de exceção. Ou você tem um estado de direito que cumpre
as leis, cumpre as regras, ou você tem um estado de exceção, que excepcionaliza as regras, desconsidera as leis criadas pelo povo e cria-se suas próprias regras. Isso é um estado de exceção. O estado que, a depender da conveniência, cria regras, desconsiderando as leis criadas pelo Congresso Nacional. Isso é um estado de exceção. Quando o juiz faz isso, você tem um tribunal de exceção, que é um estado de exceção por meio do juiz. Então, é proibido juízo de exceção. A Constituição Federal diz que não se admite tribunal ou juízo de exceção. Artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. A nossa lei maior, nada está acima da Constituição. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, a nossa lei maior, que merece respeito por todos os poderes. O poder judiciário merece respeito à Constituição. Por isso o nome diz Constituição da República. Constituiu a República, constituiu o Estado e os poderes. Todos os poderes merecem respeito à Constituição. Por quê? Porque é a lei maior criada pelo povo a organizar esse Estado criado pelo povo. O poder judiciário tem que respeitar a Constituição. A nossa Constituição Federal diz: não se admite juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, em hipótese alguma, pode o juiz, pode o tribunal, pode o poder judiciário deixar de aplicar a lei, excepcionalizar a regra. Um juiz que deixa de cumprir a lei, não importando o motivo, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é um tribunal de exceção, isso é um estado de exceção, que viola o Estado de Direito. E não há como agir em defesa do Estado democrático de direito desconsiderando as regras. Então que fique bem claro, a lei vigente, ou melhor, as leis vigentes no Brasil, dizem que o juiz mandar reabrir essa investigação é ilegal. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.